Olá, amados! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados? Estamos aqui em mais um estudo semanal para enaltecer, glorificar, louvar o nosso Pai amado, Deus que está no céu, e o seu Filho Jesus Yahushua, amados. E muito me alegra estar aqui com vocês, dividindo, aprendendo juntos, né? Que estamos aqui juntamente para aprendermos a palavra do Senhor, para entendermos a palavra do Senhor, para podermos ser praticantes, né, amados? Porque é preciso viver o Evangelho. Aí sim depois vamos pregar, vamos ensinar, vamos falar, porque o intuito desse canal é que nós possamos aprender cada vez mais e mais, viver esse Evangelho, sabe, praticar no dia a dia, sabe, fazer conforme cada estudo novo a gente vai se alegrando e tentando praticar na semana. Aí sim depois vamos pregar, ensinar, porque sem viver o Evangelho a gente não tem como pregar, né? Não existe isso, né, amados? E quero deixar bem claro a todos que não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas que muito me alegro, tenho sede, meu coração queima em aprender, em buscar a palavra e estudarmos aqui junto, né? Nós fazemos aqui esse trabalho junto para enaltecer e para glorificar, que toda a honra e toda a glória é para nosso Pai, né, amado? Porque eu analisando esses dias, esse nosso canal é para nós buscarmos o conhecimento, entendimento e a prática da palavra. Esses são os três pilares, né, desse canal que é do Senhor e que mais que nós estamos aqui junto. Nós estamos buscando o tempo todo o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra e aí sim a prática, né? Porque quando a gente pratica, vive esse Evangelho, aí sim depois a gente pode pregar para todo mundo, mas aqui a gente estamos mesmo aprendendo cada dia mais e mais, mas isso nos deixa muito alegre e isso deixa o Pai também feliz, eu tenho certeza, porque Ele está vendo que nós estamos buscando o verdadeiro Evangelho, a palavra que edifica, né, amados? O conhecimento que edifica, amém? A saúde não está lá essas coisas, né, mas mesmo assim, em tudo dai graças ao nosso Pai. Então, já que não está tão bem a saúde, vamos aqui devagarzinho, mas eu quero então já iniciar com uma oraçãozinha, né, que é para ver se a saúde melhora. Ó Senhor Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados de todos que estamos aqui juntos nesse estudo, Pai, e consagro a Ti a minha saúde, consagro a Ti a saúde de todos que estão aí, todos os membros que estão assistindo, nas Tuas mãos a nossa saúde, Senhor. Te consagro esse estudo, essa palavra que possa chegar aos nossos corações com mansidão, sabe? Que o Espírito Santo possa agir poderosamente na vida de todos nós, em nome de Jesus. Aleluia! Então, para ver se agora o Senhor e o Espírito Santo nos ajuda a concluir esse estudo, porque hoje o estudo é uma bênção, é maravilhoso. Vamos começar o nosso estudo de hoje, que é o poder que habita em nós. Olha que coisa poderosa, amados. Vamos falar hoje do Espírito Santo, amados. Vamos falar de algo profundo, algo poderoso, algo que habita em cada um de nós, que é o poder do Espírito Santo, né, amados? É um poder que Deus nos dá, não para vaidade, ostentação, para mostrar que é melhor que o outro, que o coleguinha, não para briga de ministérios ou denominações religiosas. Não, amados, esse poder é para transformar vidas, cumprir missões e manifestar o reino de Deus. Aleluia, Pai. Não podemos viver pela misericórdia, amados. A gente tem que viver da graça. Temos que viver, sim, pela graça. Olha o que diz Romanos 8, do 8 ao 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto,
vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habitar em vocês. Então, amados, olha a exortação que já temos nesse primeiro versículo de Romanos 8, 8 a 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se está na carne, o Espírito Santo não habita em nós. Já está dizendo aqui. Mas ele fala também que ele sabe que não estamos pelo domínio da carne. Então, o Espírito Santo de fato vai habitar em nós. Esse versículo nos alerta, né? Porque, amado, nessa caminhada, vocês, deve ter conhecido muitas pessoas, né? Cheias de fé, sabedoria, poder, mas não exercia a autoridade que Deus dá, não usava o poder do Espírito Santo que Deus dá, né? Aí essas pessoas acabaram, como eu conheço, algumas falhando, se afastando. Então, uma coisa que a gente precisa entender e ficar muito claro, amados, conhecer sobre Deus não é suficiente. Que é isso, amado? Não é conhecer sobre Deus. Temos que viver Deus. Isso é totalmente diferente. As pessoas veem um artista, um famoso, né, pelas redes sociais, pela TV, de longe, e acham a melhor pessoa, mas não conhecem realmente. Então, tá só vendo de longe. Aí querem fazer igual com Deus. Só frequentar os cultos, decorar versículos. Mas, amados, o poder só se manifesta quando você vive Deus na prática, na obediência, na renúncia e no sacrifício, amados. Aleluia. O que é viver Deus? É a prática da palavra, é aquilo que nós falamos, os pilares do nosso canal. Conhecimento, vamos conhecer a palavra, entendimento, estou entendendo aqui, agora eu entendi, e agora eu vou praticar a palavra. Aí sim, amados, você está vivendo a Deus, vivendo o que Deus pede, você vai estar o poder, você vai exercer a autoridade e o poder do Espírito Santo vai habitar dentro de você e você vai poder usá-lo para fazer maravilhas, amados. Porque as pessoas não entendem, que aqui eu falei, né? Renúncia e sacrifício. Antes os sacrifícios, amados, eram animais, sangue, todo mundo lembra. Ou quem não conhece ainda, depois eu posso fazer um estudo, que os sacrifícios antes de Cristo, né, eram animais, sangue. Mas agora, amados, nós somos o verdadeiro sacrifício. Muitas pessoas não sabem, né? Nós somos o verdadeiro sacrifício. Olha o que diz Romanos 12, 1. Vamos lá para Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, amados, o culto racional é nós sermos sacrifício, matarmos nossa carne, matarmos essa vaidade, matarmos esse ego, sabe? Nos humilhar, nos rendermos, amados, sabe? Significa que o Espírito Santo vai só se manifestar em quem se entrega, amados, em quem renuncia esse mundo maluco, o seu próprio eu quero isso, eu sou isso, eu vou ser melhor, você não tem que, sabe, renunciar a isso. A gente tem que se dispor a viver segundo a vontade de Deus, amados. Não é que você não possa fazer suas vontades, amados. Não podemos entender errado. Agora eu vou virar santo. Não, todos são pecadores. Pode fazer sua vida totalmente normal, mas desde que esteja dentro da palavra de Deus, esteja enquadrado na palavra, esteja dentro dos ensinamentos do Senhor. Um exemplo aqui bem claro. Eu tenho que comprar um carro 0 quilômetro. Será que é necessário? Será que precisa? Será que você não pode ter um carrinho bom, sem ficar com dívida? E sem dívida você poder cuidar mais da sua família, você poder cuidar mais do seu... doar um remédio, um exame a alguém, fazer uma caridade. Será que é isso? É isso que é fazer enquadrado dentro da sua palavra. Você vai fazer dentro da sua vontade. Você só não vai comprar um carro para ficar devendo 60 parcelas e sem poder nem dar
uma vida confortável para a sua família. Então é isso, amado. Não é que não posso fazer as vontades. Pode sim, mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, aí sim, amados. Porque, amados, é o que eu volto a dizer. Estamos aqui buscando, né, o conhecimento. E conhecimento sem a prática não produz poder. Conhecimento sem a prática não vai produzir poder algum. Não muda vidas, não transforma situações, sabe? Não faz, não transborda amor nos corações, não traz rendições, amado. Aleluia. Tiago 1,22 já diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha só que alerta. Aqui já resume tudo. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque muita gente se engana, né? Eu sou, eu faço, eu posso, eu sou, eu conheço, eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas aqui a gente está vendo, conhecimento não é aprendizado. Conhecimento sem prática não produz nada. E Tiago 1,22 disse: para a gente ser praticante. Senão, se for só apenas ouvintes, vai estar nos enganando a nós mesmos, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas cheias de fé, declarando que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, já deu certo, irmão. Como assim, amado? Se está vivendo de qualquer maneira, sem aplicar a palavra, sem praticar, sem pelo menos entender a palavra, como pode dar certo, amado? Não vamos se iludir, amado. Cair nesse modismo do mundo, sabe? Cheio de soluções fáceis, cheio de demonstrações de puro vaidade, orgulho, de atalhos. Como é que pode dar certo, amado? Se não exercer a autoridade que Deus deu, se não praticar o que aprendeu com a palavra, nada vai dar certo, amado. Falar não é mesmo o que exercer, amado. Não é mesmo o que exercer poder. Falar não adianta nada. Somos o que fazemos, não o que dizemos, amado. Vou dar um exemplo. Deus manda você uma missão e que você precisa conseguir um avião. Você, meu Deus, como é que eu vou conseguir um avião? Vou tomar uma aguinha aqui, amado. Como é que eu vou conseguir um avião? Mas aí, amado, se você é uma pessoa que tá no Espírito, tá seguindo, tá praticando a palavra, é só acreditar, amado. Aí você vai levar remédio, comida, donativo, ajudar um lugar específico. Amados, vão lhe dar ali umas orientações rápidas, baseadas no Espírito Santo. Vai lhe capacitar ali rapidinho, sabe? E dar os meios, mesmo que você ainda não saiba pilotar direito. O avião vai ali lambendo os telhados das casas, amado. Aleluia, Pai. Vai ali, mas se você obedecer a direção de Deus, fazer conforme o Espírito Santo pede, como o Senhor ensina, como a palavra pede, o Espírito Santo vai guardar toda a operação, sabe? O poder que está em você vai ser exercido, você vai conseguir a missão, porque está sendo tudo feito conforme a vontade do Pai. E o Espírito Santo lhe guiou, lhe mostrou, e você fez, e você conseguiu. É uma coisa assim impressionante, amados. Você vai conseguir fazer essa missão porque você está com autoridade, você está exercendo o que Deus pede, fazendo como Deus pede, e tudo vai funcionar. Agora temos o outro exemplo. Tem o mesmo avião, só que sendo usado para fins errados. Alguém enche ele de bomba e diz que é em nome de Deus, que Deus mandou destruir algum local, algum canto. Primeiro ponto, o Espírito Santo já não vai estar nessa operação. Não vai haver poder algum nessa pessoa. Então, a pessoa vai ter que ser muito hábil com esse avião, porque senão ele pode cair junto com esse avião. Amado, vai cair junto com Deus vai... Não, Deus não vai derrubar esse avião deliberadamente. Porque, amados, sabemos que Deus é amor, amados.
Mas o Espírito Santo vai tentar falar com a pessoa. Deus vai tentar falar com a pessoa. Rapaz, não faço não. Eu não estou mandando você fazer isso, saia disso. Mas aí a pessoa, né, o entendimento errado, a prática errada da palavra, achar que é em nome, fazendo por fanatismo, por qualquer outra coisa. E Deus é tão maravilhoso, é tão amor, que Ele vai lá, o Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo age em todas as frentes. Ele vai lá falar com as pessoas desse local. Saiam daqui, vai mostrar alguma coisa para você sair desse lugar, para que nada aconteça, porque quando essa bomba cair não esteja ninguém lá. Mas é aquilo que a gente fala, né? Algumas pessoas vão ouvir, outras não vão, porque nem todas exercem o poder, nem todas conhecem o Espírito Santo, nem todas conhecem a palavra, acham que isso é um sexto sentido, né? Mas não vai ouvir. E aí vai acabar sofrendo as consequências de uma pessoa que fez uma coisa errada, dizendo que é em nome de Deus. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Mas Ele, antes de todos nós somos filhos de Deus. Ele quer salvar a todos, Ele quer mostrar a todos, Ele quer dar poder a todos. Mas um vai exercer do lado bem, como a gente viu o primeiro exemplo, de levar remédio. E um vai soltar a bomba e vai querer explodir tudo. Entendeu, amado? Então sabemos que nesse exemplo, Deus e o Espírito só opera em obediência e em propósito santo. Deus só vai estar com você se for propósito santo, em obediência. Senão, não vai estar, né? Que nem muitas pessoas, Deus está comigo, acha que chegou na igreja, entrou, Deus entrou. Não. Primeiro que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Não é para ir para... Lógico que é para ir para a igreja. É para comungar, é para estar lá em comunhão. E todos buscar. E o Espírito Santo vai habitar dentro de você. A igreja é você. Você é o templo do Senhor. Estamos vendo aqui. O Espírito Santo vai habitar em cada um de você. Até porque Deus é justo. Vai ter quem está com a igreja com pensamento mau, querendo fazer uma maldade. Não, o Espírito Santo, o poder não vai estar nele, não. Deus vai habitar em quem está no propósito, em quem está na palavra, em quem está buscando verdadeiramente, quem está com o coração cheio de amor, buscando a Ele, aí Deus vai habitar. Não vai habitar em todo canto, em todas as pessoas, amados, sabe? Porque nunca Deus vai estar em religiosidade, em carne, em fanatismo, ou mal interpretação das Escrituras, porque... Eu vi uma reportagem, eu estava pesquisando sobre o tema e acabei não incluindo aqui, mas realmente e muito claro. Uma jovem, não era aqui no Brasil, ela saía tarde de uma lanchonete que ela trabalhava e ela passava por uma rua muito estreita. E ela era muito devota ao Senhor, era uma pessoa fiel, temente a Deus. E ela disse que quando estava chegando nessa rua tinha um homem alto, com boné e tal, e especificou todas as características do homem, mas ela lembrou que o Espírito Santo que habitava nela protegia ela, ia cuidar dela, era só exercer o poder, e ela consagrou a vida dela ao Senhor e disse que Deus protegesse e cuidasse dela. E ela passou, e ela disse que passou, e ela disse que não sabe como conseguiu cruzar com ele, olhar para o rosto dele, e ele só balançou com a cabeça, e ela seguiu. E o mais lindo de quem vive, né, com Deus, com propósito, com o Espírito Santo, ela disse que no outro dia viu as notícias no jornal que uma mulher havia sido estuprada e morta naquele mesmo local, só que algumas horas depois que ela tinha passado. E era uma cidade pequena e ela queria ajudar a polícia, foi na delegacia e a polícia já tinha prendido algumas pessoas e perguntou se ela teria como reconhecer essa pessoa. E ela foi na delegacia, prontamente, reconheceu o cidadão e ela falou com os policiais para eles fazerem uma pergunta só a ele.
por que ele não tinha mexido com a mulher que passou anteriormente àquele que ele fez o mal. E os policiais perguntaram, e ele ainda respondeu, um tom irônico, debochado, disse: aleluia, pai. Ele disse que não mexeu com ela porque, pelo simples fato de que ela estava com 2 homens muito altos com ela. Explica, amados. Aí vocês conseguem explicar? E aí, dá para entender, amados? Quando se busca, se segue, se faz o que Deus pede, Deus faz o impossível acontecer. Se ela fosse uma pessoa que não tivesse a busca por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Senhor, ela teria sido morta. Como infelizmente a outra moça, o Espírito Santo deve ter tentado falar ou mostrado algo, mas ela morreu pela maldade, porque algumas pessoas são usadas e consagradas ao mal. Não que seja do mal, que o maligno não tem nada, mas são consagradas do mal. Porque vamos ver outro exemplo aqui. Porque tudo, amados, é o Senhor que fez. Um exemplo, um tocador de guitarra, né? Muitas pessoas pensam que certos talentos, coisas ou lugares são do inimigo, né? Podem ser tomadas pelo inimigo. Não, não é bem assim. Tudo que existe vem de Deus, amados. Foi Deus quem fez. O inimigo não criou nada. Em 1 Crônicas 29:14, Davi já falava: pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. O inimigo, amado, só corrompe aquilo que Deus deu. Ele só causa confusão e penetra naquilo que é de Deus, para as pessoas entenderem errado. Na verdade, as pessoas são usadas pelo inimigo, né? Um exemplo, esse guitarrista, vamos lá, ele toca música de apologia ao crime, drogas ou prostituição. Mas aí, amados, o Espírito Santo toca o seu coração, alguém prega uma palavra, alguém diz alguma palavra, aí ele se arrepende, aceita Jesus como seu único suficiente. Aleluia, Pai. E ele não vai mais seguir, tocar essa música, ele vai servir ao Pai. Ele não precisa quebrar aquela guitarra, amado. A guitarra foi criada por Deus, é de Deus. Como ele virou nova criatura, basta, amados, se ajoelhar em rendição, com o coração cheio de amor, cheio de perdão, pedindo perdão pelos pecados e dizer: Pai, a partir de hoje eu consagro a minha vida e essa guitarra a Ti. Ela vai servir a Ti, juntamente comigo, Senhor, ao Teu reino, em nome de Jesus. Amado, aí esse talento e essa guitarra já se tornou uma bênção, já foi abençoada e Deus já vai ficar feliz, amado. Não precisa quebrar, não precisa comprar uma nova, amado. Como 2 Coríntios 5,17 nos ensina. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ele também não precisa morrer. Na verdade, ele morreu, né? A carne e o espírito dele nasceu da nova criatura, do batismo, que Deus habitou, o Espírito Santo habitou nele. Então, amados, isso nos mostra que o poder que habita em nós transforma tudo aquilo que usamos. Quando se submetemos ao Espírito Santo, não vai precisar quebrar guitarra, comprar outra. Basta consagrar a Deus e exercer o poder que Ele nos deu, amado. Sabe? Porque aqui entra um ponto fundamental. O que pertence a Deus não pertence a ninguém, amado. Nem a nós mesmos. Nós não levamos nada. Nem ao inimigo. Todos os talentos, ministérios, dons, tudo, amado. Tudo mesmo. Até porque não levamos nada, amado. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. 1 Coríntios 1, 12 e 13. Nos lembra aqui claramente. O que quero dizer é que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo, no entanto, não está dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Ou foram vocês que foram batizados em nome de Paulo? Então, amados, isso significa que não há território para orgulho humano, vaidade, ou disputa espiritual, disputa religiosa,
o inimigo não possui nada. Ele só se aproveita da desobediência, da confusão, da divisão, sabe, da arrogância, da individualidade, do egoísmo. Isso que o mundo está nos pregando, nos mostrando, né? Que as pessoas cheias de si, cheias de ego, cheias de vaidade, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, amado, tem que ter cuidado, porque o inimigo está pregando isso. Então a gente tem que exercitar o poder do Espírito Santo e agir em unidade com Deus, aleluia. Não por vaidade, religiosidade, nada, ou pela carne, amados. A gente tem que ter cuidado para não negligenciar o poder do Espírito Santo, amados. Conhecer sobre Deus sem praticar gera estagnação, gera frustração, esfriamento, até destruição. Falar da palavra sem viver a palavra é apenas uma ilusão, amado. Mas quando obedecemos o Espírito Santo, sabe, que opera em nós, amados, ele realiza o impossível. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Portanto, amados, o poder que habita em nós não é para ostentar, não é para interesses próprios, não é para as coisas carnais, não é para fazer maldade, como vimos, né, no exemplo do avião. Não, ele é para manifestar o reino de Deus, para fazer justiça, bondade, caridade, libertar, curar, abençoar, amar, perdoar, como Jesus amou e perdoou, e para agir com sabedoria, discernimento e fé, amados, sempre em obediência ao Espírito, amados. Agora eu vou fazer uma pergunta retórica. Você está vivendo o poder que habita em você? Ou está apenas conhecendo sobre ele, admirando de longe, né? Sem praticar? Você está usando seus talentos, dons, recursos para a glória de Deus? Ou ainda guarda para si, ou deixa que sejam corrompidos pelo inimigo, pelo mundo, pela vaidade, né, amado? Então, renuncie o que é seu, o que é da carne, para viver o que é de Deus. Pratique a palavra, consagre seus talentos, dons, ouça o Espírito Santo. Amados, quando isso acontecer, o poder que habita em nós vai se manifestar, trazendo milagres, transformação, cura, testemunho, vitória na vida de todos, amados, de todos ao nosso redor. Amados, a verdade é clara, Deus nos dá poder, mas espera vida obediente, a entrega, a renúncia. Quem vive no Espírito, vive no poder, amados. Quem pratica a palavra, vê maravilhas acontecerem. Quem ignora, apenas observa. Então, escolha hoje viver Deus, praticar a palavra e exercer o poder que habita em você. Aleluia, Pai, aleluia. Sabe, eu tive uma experiência essa semana que foi um dos motivos de fazer esse estudo. E antes de eu falar essa experiência, eu quero dizer que toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. Deu poder, sabe, ouvir esses testemunhos, esses relatos. Eu sou muito grato a Ti, Pai. Eu sou muito grato a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. Tenho muito a agradecer. Talvez não muito a comemorar, mas a agradecer eu tenho muito, Pai, muito. Eu peguei conversando com o Senhor, e aí começamos a falar sobre Deus, e ele muito empolgado. Eu digo, que coisa linda, tá com o amor de Deus no seu coração. Ele disse, meu filho, eu sou bem mais velho que você, mas eu vou lhe dar um testemunho. E que você fale para todos, porque
onde eu ando, eu falo esse testemunho. E esse testemunho mudou minha vida. Eu fiquei, meu Deus, fala aí, amado. Fala, Deus. Aí ele, amado, eu era uma pessoa que eu não descreia, eu nem dizia que Deus não acreditava em Deus, mas também não acreditava porque eu queria ver. Eu era igual Tomé. Eu queria ver. Na minha concepção, ele disse abertamente, ele disse, eu disse a Deus que eu só iria acreditar nele quando eu visse algo. E ele estava trabalhando, ele disse que era chefe de uma produção, de uma indústria aqui do estado. E ele, por algum período, acumulou duas funções, chefe de produção e chefe de manutenção. E ele disse que chegou numa segunda-feira estressado, cheio de problema, porque não vivia com Deus, não seguia, não praticava a palavra. Ele disse que estava uma pilha de nervos e precisando bater a meta de produção e o chefe ligando e sendo ameaçado de demissão. E ele chegou, uma máquina parou a produção. E ele chamou, como chefe de manutenção também, chamou os mecânicos e mexeram. E ninguém achava os defeitos, trocaram peça e nada. E ele disse que um senhorzinho bem humilde, que ele disse que lá na frente foi promovido, e ele disse hoje esse senhor humilde lá é chefe lá da empresa e é um cristão. E ele disse, eu devo tudo, olha a humildade desse, ele disse, eu devo tudo a esse cidadão que hoje, graças a Deus, ele é chefe lá dessa empresa. Eu já estou aposentado, mas ele ficou lá e virou chefe. E todos trabalharam para que ele virasse chefe. E ele se aproximou e falou com esse cidadão e disse, fulano, eu posso lhe dizer uma coisa? E ele disse que estressado, já queria dar um grito, um xingo nas pessoas, mas aí ele disse que algo tocou nele. Ele disse, diga lá, fulano, fale. Ele disse, vamos fazer uma oração e depois você liga a máquina. E ele disse que ao primeiro momento quis xingar o rapaz, mas aí ele disse que foi aí onde mudou tudo na vida dele. Ele disse que uma voz claramente disse, você não queria ver Deus agindo? E ele disse, tá certo, fulano. E ele disse que mesmo assim, ainda com o coração duro, ele disse, eu vou ver, tá certo. Tipo, desafiando Deus, então vamos. E um dos mecânicos lá, um dos chefes do mecânico, disse, eu vou até tomar um café depois de uma dessa. E saiu para tomar um café. E ele fez essa oração, consagrou a máquina e tal, fez tudo. E agora? Ele disse, agora você pode ligar. E ele disse que ele ligou a máquina e ele disse que até hoje, mecânico, ninguém soube explicar. E essa máquina começou a funcionar. Ele disse que começou devagarzinho, e ela entrou a todo vapor. E essa máquina, nesse período, deu a produção que eles bateram a meta. E ele disse que essa máquina nunca esteve tão afiada para produzir tanto. E ele disse que na hora lá teve vergonha, mas foi ao banheiro lá, se ajoelhou e agradeceu a Deus, aleluia. E desde esse dia ele procurou a igreja, aceitou a Deus, e ele disse que hoje é um cristão e pede perdão. Ele disse que Deus acha que Deus perdoou, claro que Deus perdoou. E senão ele não estaria aí feliz e contando esse testemunho, e Deus não teria feito. E ele pediu perdão e tá aí. E hoje ele é um cristão. E na verdade foram dois. Que o mecânico, quando voltou, disse, o que foi que vocês fizeram com a máquina? Também não acreditou e disse que a partir daquele momento ia servir ao Deus do rapaz lá. Então, amados, eu queria encerrar com isso, para dizer que o poder está aí, dentro de nós. A gente precisa só aprender cada vez mais aqui, né? Conhecimento, entendimento, e praticarmos, aí vivemos esse evangelho, para depois nós escolhermos e vermos esse espírito, esse poder habitar em nós. Amém, amados? Quero agradecer a todos e toda a honra e toda a glória para o Pai. E vamos encerrar aqui só com uma pequena oraçãozinha
Ó Senhor, te consagro aqui esse estudo, as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso saber nas tuas mãos, Pai, os nossos corações, para que Ele possa receber, que possamos receber essa palavra linda, Pai, e possamos entender a sua palavra e possamos praticá-la, para que o poder habite dentro de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir. Amém.